Nesse módulo, nós vamos falar sobre escrituração. Essa primeira aula, nós vamos falar sobre a importação das notas de entrada e saída e suas configurações. Então, aqui no menu Escrituração, Notas ICMS, Importar NFE, Importar. Aqui nessa tela nós temos o modo de importação por arquivo pelo site ou leitor, entradas e saídas, e aqui as configurações conforme a particularidade da empresa, e aqui também. Então, aqui, uma nota de entrada, nós temos como efetuar a configuração por CFOP. Então, se eu quero que uma quantidade de arquivo seja importado para dentro do sistema com um único CFOP, eu deixo aqui marcado CFOP padrão e coloco como que eu quero que venha essas notas. Se eu quero fazer uma correlação, eu venho aqui e coloco, quando constar 501, eu quero que importe como 101. Me dá as opções de trazer isso para dentro do sistema como constar na nota, ou, se eu preferir, fazer uma configuração por variação. Então, este campinho aqui de configuração por variação, a gente vê aqui nessa tela, variação por CFOP. Então, todas as vezes que eu quero que as notas elas entrem como 1556, eu venho aqui e faço essa minha parametrização. Coloco aqui ICMS, IPI, PIS e COFINS, as alíquotas e crio uma variação. Aqui 101, mesma coisa. Eu crio uma outra variação e coloco aqui como que eu quero que elas venham para dentro do sistema. Isso tudo é parametrizado aqui em correlação. Eu quero utilizar essa correlação, aí eu gravo essa opção, sempre marcando aqui a opção variação. Como que eu sei que o sistema ele vai ler essa informação? Todas as vezes que eu for importar as minhas notas de entrada para dentro do sistema, eu tenho duas opções. Deixar para considerar o CFOP padrão, que foi aquele que eu criei lá, ou considerar a minha correlação de CFOP, que foi aquele outro campo que eu criei. Eu tenho que também efetuar algumas configurações no meu cadastro de itens, como os itens vão vir para dentro da minha escrituração. Então, eu venho aqui, marco essa opção considerar correlação de itens e venho aqui em configurar correlação de itens. Aqui eu tenho, por exemplo, quando constar o 012133, eu quero que troque pelo 050337. Então, aí o sistema vai entender isso. Se eu quiser fazer uma alteração aqui de CST, eu venho aqui e coloco 50 e gravo. Aí todas as vezes o sistema vai trazer desta forma que eu considerei. Então, atentem-se a essa informação. Ele vai alterar tudo isso daqui se eu fizer correlação. Mas para que ele importe, ele efetue essa leitura, eu tenho que marcar essa opção. Considerar correlação de itens. Criar o C/C por CFOP, então eu quero que as minhas notas venham com o C/C1, conforme o meu cadastro do plano de contas, eu crio aqui. Aqui eu coloquei saída, tá? Mas aí também pode ser, por exemplo, uma entrada, um 102, aqui aí eu gravo. E assim sucessivamente, conforme a particularidade da empresa de vocês. Importei uma grande quantidade de notas para dentro do sistema e importei errado. Vou ter que ir lá uma a uma e apagar? Não. Eu posso vir aqui e apagar a minha importação. Posso apagar as notas importadas e não conferidas e também posso apagar as notas importadas e conferidas. Aí o sistema vai, te pergunta se você tem certeza que deseja apagar, você diz que sim e ele faz a exclusão das notas de dentro do sistema. Então, aqui no meio, nós também demos a opção que você faça uma parametrização de como quer que venha para dentro do sistema essas informações. Importante sempre atualizar o cadastro de participantes. Vou colocar aqui considerar a unidade de medida da nota. E aí aqui eu venho e seleciono o arquivo de importação. Vou importar uma nota de entrada. Essa minha nota de entrada, ela tem o CFOP 5405, 5101 e 5102. Vocês lembram que lá eu coloquei para ele trazer o 5102
como 1556, então vou colocar aqui, ó, considerar correlação de CFOP, certo? E aí eu vou importar para dentro do sistema. Importação efetuada com sucesso. Vamos lá ver como que está a nota. Lembrando que sempre é importante, quando terminar a importação dos arquivos, vir aqui no menu auxiliar, reorganizar saldos, reorganizar saldo dos itens. Porque às vezes fica faltando alguma informação e só de vocês efetuarem esse procedimento ele já traz para dentro do sistema corretamente. Venho aqui em notas fiscais e aqui está a minha nota de entrada. Então ele trouxe o 5405, ele importou como 1403, que foi a configuração que a gente fez. O 5102 ele trouxe como 1556. E aqui o 5101 ele trouxe como 1101. Exatamente como a gente configurou aqui. Então, aqui na correlação, ó, 5101 ele vai trazer como 1101, 5102 ele vai trazer como 1556, 5405 ele trouxe como 1403, conforme o que eu fiz aqui no cadastro. Agora, o que eu vou demonstrar para vocês? Que eu vou trazer todos esses CFOPs como um único CFOP, um CFOP padrão. Então, vou apagar aqui a importação. Apaguei a minha nota. Só vou aqui e verifico se realmente ela foi excluída de dentro do sistema, ó, não tem nenhuma. E agora eu vou trazer ela para dentro do sistema com um único CFOP. Atentem-se a essa importação. É a mesma nota, tá? Eu só tenho um arquivo dentro do meu sistema. É uma entrada. Seleciono aqui a pasta, minha nota de entrada, trago aqui para esse lado. Aqui eu vou deixar como considerar CFOP padrão, vou atualizar o meu cadastro de participantes, considerar a unidade de medida da nota e agora eu vou importar. Importação realizada com sucesso. Menu auxiliar, reorganizar saldos e os saldos dos itens. Atentem sempre a fazer esse procedimento. Agora eu venho aqui em notas. Tá vendo? Só tem um único CFOP. Por quê? Porque eu coloquei para que essa nota ela me traga com um único CFOP padrão. Certo? Agora uma nota de saída, escrituração, notas ICMS, importar NFE, importar. Aqui já está a saída, eu vou atualizar o meu cadastro de participantes. Ó, vou deixar aqui para considerar a tributação do PIS e COFINS do arquivo. E aqui eu vou colocar, atualizar cadastro de itens base no arquivo, não altera CST. Tudo isso daqui é conforme a particularidade da minha empresa, então eu posso marcar o que eu quiser. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o arquivo da nota de saída. Tá aqui. E vou trazer ela para dentro do meu sistema. Importação realizada com sucesso. Mesmo procedimento. Menu auxiliar, reorganizar saldos e logo em seguida, reorganizar o saldo dos itens. Isso serve para as entradas e para as saídas e é de extrema importância efetuar esse procedimento, tá? Venho aqui em notas fiscais, saída, tá aqui, 5101, importado conforme o meu arquivo. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, eu poderia parametrizar as opções que me permite aqui da nota de saída. Então, este é o campo de configurações e importação das notas de saída e das notas de entrada.